você começa a considerar que existem algumas coisas que são possíveis de observar e possíveis de repetir e que levam uma pessoa ao transe. E qual a importância desse conhecimento para um terapeuta que vai aprender hipnose? Um terapeuta que quer usar a hipnose nas suas práticas, nos seus atendimentos. Pode ser um terapeuta complementar, pode ser um psicólogo, e tem várias áreas, né? Eu trabalho com os terapeutas, com a psicoterapia, então eu enfatizo mais esses profissionais. Mas, primeiro, para que ele tenha nas mãos essa matéria que pode explicar mais fisicamente. E vou repetir, não significa que a hipnose explica todos os fenômenos. Eu acho isso um exagero, meu ponto de vista. Tanto que a hipnose continua até hoje, tanto que o magnetismo continua até hoje, e também muitas ramificações continuam até hoje, né? Então, assim, cada um, dentro deste aproveitamento do conhecimento, ele vai... Existem até hoje, eles continuaram. Você pode ver que mesmo a partir desse trabalho do James, o que acontece? Começa, não é que é só a partir do trabalho dele, mas o tempo vai passando e vão surgindo muitas escolas com professores, mestres, pessoas, gênios da história, da ciência, que vão trazendo esse conhecimento para o seu trabalho também. Olha, a gente conhece aqui, começa a vir a escola de Nancy, começa a vir a escola de Charcot, né? O conhecimento dele tem uma importância muito grande na hipnose, onde ele faz os tratamentos utilizando a hipnose, né? Você percebe que a hipnose sempre aparece como uma terapia complementar? Aqui, do momento que surge o Charcot, quem que aparece também vivendo por algum tempo na hipnose, utilizando durante algum tempo na hipnose? De Charcot, você vê uma seta aqui em direção ao Freud. O Freud, ele passa por essa história, né? Algumas teorias falam a psicanálise veio como alguma coisa mais avançada que a hipnose. Eu não gosto desses exageros. Eu acho que esses exageros, eles tendem a simplificar demais e a história não é bem essa. O trabalho do Freud é um trabalho magnífico com a psicanálise e aqueles que também se ramificaram dele, mas a hipnose continua. A hipnose continua independente da psicanálise, crescendo e se desenvolvendo. Então aqui você vê, a partir dos conceitos do Pavlov, você vê que existem trabalhos fantásticos de hipnose nessa escola russa. A escola russa do campo da hipnose, onde você usa esses conceitos e onde você pode ter uma visão ainda melhor da hipnose como ciência. Lembrando sempre, hipnose como uma ferramenta auxiliar, né? O que acontece? Vocês percebem que nós estamos... Quando nós trabalhamos com uma terapia, e eu não vou falar o nome de nenhuma terapia, até para não confundir, né? Mas hoje, várias coisas que nós costumamos ver, de trabalhos terapêuticos, de descobertas, vocês vão acabar percebendo alguma ligação com essa linha histórica. E prestando atenção, tem coisas que não foram registradas na história, ou melhor, não foram registradas até com detalhes, enfim, e que passaram despercebidas, apesar de, pela tradição, né, pela tradição, acabou chegando até nós, né? Então, a gente também tem que ter essa clareza que muito conhecimento sobre o transe hipnótico, sobre o transe magnético, né,
sobre o sonambulismo. Muitas coisas aconteceram, né, e que não foram escritas, que não foram passadas por escrito ou reconhecidas, mas que foram passadas pela tradição. E eu vou dar até um exemplo para vocês, que assim, nessa linha de conhecimento, nós não estamos nem entrando na ligação com os povos, com os kahunas, nós não estamos falando de religiões africanas, que é uma grande sabedoria quando a gente trata desse tema, né? Então, desde o começo da história, frisando, sempre existiu esses fenômenos e que esses fenômenos psicológicos, para auxiliar na cura, eles sempre foram sendo desenvolvidos a partir de alguns conceitos, a partir de algumas impressões, e que, repetindo, só para dar uma simplificada, quando ele chega aqui, no século XIX, ele começa a ter essa base, esse alicerce fisiológico, onde eu posso falar para uma pessoa, como eu posso demonstrar isso, como que eu posso observar. E você percebe que esse alicerce, ele também é fundamental para você aplicar melhor a sua técnica, né? Você, através da hipnose, você compreende muito mais qual o sentido da fixação do olhar, qual o sentido da concentração, do relaxamento, né? Então, quando você, muitas vezes a pessoa, quando ela aprende hipnose, existe até um momento que a pessoa começa a ver hipnose em tudo, né? Aquilo é hipnose, aquilo é hipnose. Como que eu falo sobre isso? É que agora ela tem conhecimento de algumas bases que podem ser observadas e repetidas. Mas a hipnose não tem a explicação para tudo, né? Até hoje existe o magnetismo, até hoje existe a psicanálise. Eu coloquei até aqui no nosso quadro o quanto a psicanálise já se ramificou com os seguidores, quantas coisas novas vieram, né? O magnetismo também, quantas ideias novas, assim como no decorrer da história, com Allan Kardec, com James, ela foi criando e cria até hoje, né? E a própria hipnose, como que a hipnose cresceu? Ela foi se desenvolvendo justamente na mão de pessoas que somaram, né? Nos cursos para terapeuta, vocês vão conhecer, aprender técnicas que vieram também depois de todo esse momento histórico aqui, e que surgiram pessoas fantásticas. Vocês conhecem técnicas que nessa época eram bem, vamos dizer assim, não tinha a mesma habilidade para pôr uma pessoa em transe que você tem hoje, né? Quem conhece um pouco de hipnose já ouviu falar, claro, no Milton Erickson, né? Que nós estamos aqui, tem alguns autores também que não são muito falados, mas estão no campo da ciência e nos ajudam a entender bastante, né? Então, no nosso tempo, já existem ramificações aperfeiçoadas, né? E mesmo eu que trabalho com a hipnose há tanto tempo, há mais de 12 anos, muitas vezes eu me surpreendo, a gente vai abrindo as redes, você vai vendo pessoas. Eu acho que a pessoa trabalhando com interesse, eu acho sempre positivo, né? Esse crescimento, né? Essa troca de conhecimento. A gente sabe que tem algumas coisas que podem ser dispensadas, mas é muito rico essa soma, né? Essa soma que a história vem fazendo. Então,
Para encerrar essa aula de hoje, eu quero ressaltar que essa soma de conhecimento, ela vem de uma maneira muito especial, porque a hipnoterapia, ela é um meio auxiliar na psicoterapia. Por que que isso é tão importante? Porque ela representa um estado de sugestão aumentado. Então, uma pessoa, quando ela está no transe hipnótico, quando você leva ela a esse transe, pode ser leve, médio, profundo, aí vai depender de cada situação que nós vamos falar em outras aulas. Ela tem uma capacidade aumentada de receber essa sugestão, além de potencializar qualidades pessoais, né? Além de conseguir se desenvolver com mais força naquilo que ela está fazendo. Pode ser nos estudos, pode ser para auxiliar um tratamento que ela já vem fazendo. E lembrar que a hipnose, ela não substitui outras terapias, mas ela é de uma importância muito grande para ser somada com as outras terapias. Exatamente por isso que eu acabei de falar, porque ela aumenta esse estado de sugestionabilidade para a pessoa aceitar mudanças internas, né? Você vê isso em outras terapias? Vê, né? Você vê isso acontecer em outras terapias? Também você vai ver. Mas quando você sabe hipnose, você começa a entender porque muitas coisas vão dando certo, né? Você começa a conseguir ter um certo controle, porque agora você trabalha também com situações que podem ser observadas e repetidas. Então, em outros momentos, em outras aulas, vamos tratando de outros temas, mas é fundamental, e para encerrar essa aula eu quero dizer isso, que um terapeuta que queira aprender e utilizar a hipnose nas suas práticas, nos seus atendimentos, não tenha uma visão muito simplificada. E até por isso que eu me empenhei em trabalhar muito com terapeutas, porque eu vejo uma ligação muito grande nessa história, né? Então, não ter aquela simplificação, às vezes para ficar mais fácil a gente simplifica e não, hipnose explica, não é bem assim. E ao mesmo tempo, eu estou conseguindo pegar nas minhas mãos uma ferramenta muito poderosa. E eu vou me sentir muito seguro tendo esse conhecimento para poder trabalhar com as minhas terapias, com o método que eu uso, seja um método de terapia complementar, seja um método seja psicanálise, seja psicologia, tá? Então, vai ser uma riqueza. E eu agradeço a atenção de todos. E se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para vocês dar o joinha e se inscrever nesse canal, para que as aulas continuem sendo postadas. Muito obrigado.